Olá, alunos do 7º ano que está acompanhando as aulas pela TV, continuem com a gente. Eu me chamo Ivana, sou professora de Geografia, está começando mais uma aula. Pega o seu material, sua caneta, seu caderno, fazer anotações. Hoje nós vamos falar sobre formação e divisão territorial do Brasil, porém, nós vamos especificar, nós vamos falar basicamente sobre regionalização do Brasil, certo? Então vamos lá? O que nós vamos aprender, gente? Nós vamos analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas. É uma habilidade, mas que fica dentro da compreensão do que é regionalização e por que o território brasileiro ele foi regionalizado. Então, o nosso objeto de conhecimento é a formação socioeconômica e territorial do Brasil, certo? E esse conteúdo vocês irão encontrar na unidade 1, capítulo 4, página 52 do livro de vocês. Vamos começar falando do início, né? O que é regionalização? Bom, regionalizar é dividir ou classificar os espaços geográficos a partir de critérios específicos. Assim sendo, eu posso classificar qualquer porção em várias áreas conforme uma característica que tenha escolhido antes. Então, eu escolho uma característica e eu posso unir, né, essas características e classificar um determinado espaço por meio delas. Por exemplo, vou regionalizar a área da minha casa. Aqui ele deu um exemplo da área da casa. Gente, como é que eu regionalizo a minha casa? Será que vai ser legal eu colocar um banheiro, por exemplo, de frente para a sala de estar, onde você recebe visitas? Não vai, né? Será que vai ser legal eu colocar um banheiro dentro da cozinha? Também não vai, né, galera? Então, regionalizar é você organizar conforme características. Então, geralmente na casa da gente, o padrão é você tem primeiro a sala de estar, que é onde as pessoas chegam, né? Depois você pode ter ali a cozinha, lá mais profundo, os quartos, o banheiro e etc. Então, eu destaquei aqui que o principal ponto da regionalização é reunir características semelhantes, ok? Semelhantes, parecidas. Quais são os critérios para regionalizar um território? Nós podemos regionalizar um território por meio do critério natural, vegetação, relevo, o clima, são critérios naturais que eu posso regionalizar um território. Por questões históricas, por exemplo, ok? No Nordeste, o Nordeste, é claro, ele foi o primeiro a ser ocupado pelos portugueses, então o Nordeste tem toda uma característica particular, ok? Também a questão do Sudeste, que foi a segunda região ocupada pelos portugueses, também tem uma outra característica diferente, porque foi quando a família real veio para o Brasil. Então vai se diferenciando conforme a história do local. Por aspectos culturais, né, o Brasil, ele, por ser um país muito grande, gigante, o Brasil é um gigante, ele tem culturas muito diferentes. Você está aqui no Nordeste, se você for para o Norte, muda tudo. Você fica impressionado assim com a mudança, você fica tão impressionado que você fica olhando assim para tudo ao mesmo tempo, é sério, porque você fica num espaço que você não está acostumado, é um espaço diferente, as pessoas agem diferente, as pessoas se comportam diferente, certo? Tem coisas diferentes, tem outras estruturas que você não vê na sua cidade. Por também critérios políticos, a forma política como se trabalha no espaço. No caso do Nordeste, a gente tem muito aristocracia, uma política mais aristocrata, de famílias mais tradicionais. Por critérios sociais, né, aí vai a questão
da nossa sociedade que se difere bastante. E aí eu vou falar basicamente, pegar um exemplo, na Bahia nós temos uma população negra maior na Bahia. Por quê? Porque é onde existiu onde na verdade os escravos chegavam mais, né, naquele espaço territorial. Então a população da Bahia é uma população maior do negro, uma cultura mais africana, né, com bases, na verdade, uma cultura brasileira com bases africanas. Econômicos também, né, viram existir os espaços, eles são por si desiguais, especialmente economicamente. No norte a gente vai perceber bastante isso, a diferença econômica do norte e nordeste para o restante do país. Então você pode reunir um critério, eu posso classificar tanto por questões naturais, ou eu posso reunir mais critérios. Vou classificar um espaço de acordo com características naturais, históricos e culturais. Então, eu estou regionalizando aquele espaço geográfico. Por que é importante regionalizar? Já pensou em estudar o espaço mundial, o Brasil, por exemplo, de uma vez só, tudo? Seria tudo, né, muito confuso, muito misturado, não teria estudo assim embasado, seria muito superficial, vago. Então, regionalizar para os geógrafos, para a gente, que é professor também de geografia, é importante para facilitar o entendimento do território. A regionalização ela é usada para descentralizar a administração, aqui está falando questão política. Descentralizar a administração e assim planejar melhor as ações governamentais e para coletar dados e realizar estudos sobre determinados territórios. Então, para quem estuda o espaço geográfico, regionalizar é para facilitar o estudo. Para quem governa, administra espaços, regionalizar é importante para quê? Para descentralizar a administração, para eu saber, por exemplo, onde a educação é mais frágil, aí onde é que eu posso investir o dinheiro destinado à educação, onde é que eu posso investir mais? Justamente na região onde a educação é mais frágil e assim por diante. Bom, nós regionalizamos quase todos os territórios, né, que existem no espaço geográfico, porque justamente para facilitar a nossa vida, né, nossos estudos. Então eu trouxe aí uma regionalização básica que utilizamos, que vocês conhecem muito bem, que é a regionalização geográfica da Terra, onde divide a Terra em continentes, né? Aí também não tem os oceanos, mas divide a Terra tanto em continentes e oceanos. Então, essa é uma regionalização básica, uma regionalização geográfica. Aí você tem o continente americano, o continente europeu aqui de azul, o africano, certo? O continente asiático, que engloba também o Oriente Médio aqui, a Oceania e a Antártica. Não se esqueça, a Antártica ou Antártida, ela é também um continente. Outra regionalização interessante para a gente observar. No continente americano, é um dos maiores continentes que nós temos no planeta, ok? Existem dois tipos de regionalização no continente americano. Tanto uma regionalização com base no critério natural, no critério geográfico de localização, que é esse daqui, que você divide o continente americano em América do Norte, América Central e América do Sul. Essa é a regionalização do continente americano, uma regionalização básica, com base no critério geográfico de localização. Aí do lado nós temos a regionalização do continente americano conforme aspectos econômicos e culturais, certo? Econômicos e culturais. Então,
com base nesses aspectos econômicos e culturais, o continente americano só vai dividir em dois, em América anglo-saxônica e América Latina. Por que a América anglo-saxônica? E aí na América anglo-saxônica nós vamos ter Estados Unidos, Canadá, porque a língua oficial é o inglês, a cultura é anglo, né? Da cultura anglo-saxônica, ou seja, com critério na cultura deles e na própria economia também. Por quê? Porque esses dois países, Estados Unidos e Canadá, eles foram colonizados em forma de povoamento, não teve tanta exploração, as pessoas vieram para o continente, os Estados Unidos e o Canadá para estabelecer as suas moradias, a sua vida e ali criou uma economia local mais forte, né? Por isso que são os países mais desenvolvidos do continente americano. Veja que na América Latina nós temos a inclusão do México. O México, na regionalização de localização natural, geográfica, ele faz parte da América do Norte. O México faz parte da América do Norte. Então, na América do Norte, eu tenho o México, Estados Unidos e Canadá. Já na América anglo-saxônica, o México não faz parte. O México vai fazer parte da América Latina. E por que ele vai fazer parte da América Latina, professora? Porque o México ele fala o espanhol. Espanhol, o português, eles são línguas, né? Elas são línguas que provêm do latim, derivada do latim. Então, é tão tal que é mais fácil você compreender um espanhol falando com você do que você compreender, por exemplo, uma pessoa que fala inglês, né? Por quê? Porque são línguas que são derivadas do latim, têm a mesma origem. Além disso, no México, a questão econômica também foi de exploração, foi uma colônia de exploração e não de povoamento. Então, esses países que estão aqui abaixo de verde, que fazem parte da América Latina, possuem como característica uma economia frágil. A maioria dos países são subdesenvolvidos, com exceção do México, Brasil e Argentina, que são países mais industrializados, que são países emergentes, mas o restante são países subdesenvolvidos. Então, veja, nós temos dois tipos de regionalização de um mesmo território, com critérios diferentes. Um critério geográfico de localização comum, que a gente utiliza até nas cidades. A gente divide a cidade, por exemplo, região norte, região sul, região sudeste. Por que divide a cidade assim? Para facilitar a administração da prefeitura. A prefeitura consegue administrar melhor. Como é que está a região sudeste? O que a região sudeste está precisando? E a região sul está precisando do quê? E a região leste? Quais são os problemas que estão localizados na região leste? Facilita bastante a administração. Vamos para a regionalização oficial do Brasil, certo? A regionalização oficial do Brasil, gente, é de 1990, mas existiram outras regionalizações, certo? No caso ela foi feita pelo IBGE, né? As regiões, é importante lembrar que as regiões elas não podem ser consideradas em unidades isoladas. Tipo, a região norte é isolada da região nordeste, não. Tem que haver uma integração entre essas regiões. Eu não posso considerar elas de forma isoladas. A regionalização oficial do IBGE, que é essa aqui que a gente conhece, mais clássica, que divide a região em 5 regiões, ou 5 macro-regiões, que é a região norte, aqui de verde, região nordeste, que é onde nós estamos, né, onde fica o Piauí, de azul, região centro-oeste, que de roxo ou lilás, que fica, né, a capital do país, Brasília, região sudeste, que é onde fica São Paulo, Rio de Janeiro, e região sul aqui de amarelo,
fica lá no sul do Brasil. Então, essa regionalização, ela foi feita com base em critérios naturais, culturais, econômicos e políticos. Percebam que essa regionalização, ela obedece os limites dos estados, ok? Percebam que essa regionalização, ela obedece os limites territoriais de cada estado. Não tem um estado pertencente a duas regiões ao mesmo tempo. Guardem isso. A regionalização oficial do Brasil, que divide o Brasil em 5 regiões, ela respeita o limite dos estados, certo? Bom, aí veio uma outra regionalização, também feita pelo IBGE, que é a regionalização em complexos regionais. E o que é, qual foi o critério? Vimos que para regionalização eu preciso de critérios, né? Aqui o critério é basicamente econômico e histórico. Lá na outra regionalização, que é essa daqui, defende critérios naturais, culturais. Aqui não. Aqui vai aparecer critérios somente econômicos e históricos. Sem se ater o quê? Às fronteiras, aos limites dos estados. Veja só, olha aqui, Mato Grosso, por exemplo. Mato Grosso tem uma boa parte, né, a franja de Mato Grosso, pertencente ao complexo regional da região Amazônia, certo? Complexo regional da Amazônia. Então, parte do Mato Grosso pertence à Amazônia. Aqui é o complexo regional. Aqui não. Mato Grosso pertence ao quê? Ao centro-oeste. Já no complexo regional, nos complexos regionais, nós temos uma parte do Mato Grosso pertencente à Amazônia. E por que, professora, uma parte do Mato Grosso pertence à Amazônia? Questões econômicas. Aqui, ó, no norte do Mato Grosso, nós temos muito atividade pecuária. E essa atividade pecuária, ela faz parte já da região amazônica, certo? Então, por isso que ele pertence. Tocantins também, ó, boa parte de Tocantins pertence ao complexo regional da Amazônia. Nós temos o Nordeste, né? O Piauí continua no complexo regional do Nordeste, com exceção aqui, com a inclusão do estado de Minas Gerais, o norte de Minas Gerais. Gente, o norte de Minas Gerais, ele possui características muito parecidas com o Nordeste. Em relação à economia, lá você tem a questão da pecuária extensiva, criação de caprinos, certo? Criados soltos na mata. A própria vegetação, ela também é de caatinga. A economia lá é muito parecida com a economia do restante do Nordeste, onde você tem uma economia baseada na produção, por exemplo, de frutas, porque é próximo, né, do Rio São Francisco. Então, veja, possui características muito mais parecidas com o complexo regional do Nordeste. E a gente também tem o complexo regional do Centro-Sul, que inclui uma parte do Centro-Oeste, como vocês estão vendo, né? No caso aqui do Mato Grosso, só que o sul do Mato Grosso pertence ao complexo regional do Centro-Sul, e você tem aqui tanto a união da região Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, a regionalização do Brasil, que também foi feita pelo IBGE, em complexos regionais, possuem 3 regiões: região da Amazônia, região Nordeste e região do Centro-Sul do Brasil. Mas vamos para uma outra, certo? Uma última. Essa regionalização se chama região dos 4 Brasis. Foi uma regionalização feita tanto por Santos quanto pela Silveira, a Maria Silveira e o Milton Santos, 2 geógrafos aí que estudaram bastante o espaço urbano brasileiro e global. Eles são
pesquisadores conceituadíssimos na nossa área. Então, eles criaram uma regionalização. Nessa regionalização, eles consideravam que o nível técnico, né, o desenvolvimento técnico, científico, informacional, ok? Então, aqui eles irão dividir o Brasil em 4 regiões, ok? 4 regiões. E essas regiões, elas serão divididas adotando esse critério de desenvolvimento técnico científico, ou seja, aquelas regiões, ele vai medir o grau de complexidade do espaço, de infraestrutura daquele espaço, de técnicas que existem naquele espaço. Logo, o que para ele, por exemplo, lá no complexo regional, era dividido em centro-sul, incluía o centro-oeste junto com o sudeste e sul do Brasil, aqui não. Aqui para eles, a região concentrada incluirá somente a região sudeste e a região sul do Brasil. Por quê? Porque ela se difere do restante do país. A região sudeste e a região sul do Brasil é a que possui um desenvolvimento técnico-científico maior, ou seja, possui estruturas maiores, possui locais onde há estudos científicos mais elaborados, possuem especialização do trabalho, possuem uma maior divisão territorial do trabalho. Essa área aqui, que é a área concentrada, é a área mais rica do país também, por isso que ele chama de região concentrada. Se eu perguntasse para vocês, se eu perguntasse para vocês quais regiões do IBGE faz parte da região concentrada, da regionalização dos 4 Brasis, vocês dirão Sudeste e região Sul, ok? Aí a gente tem a região Centro-Oeste. Professora, por que ele não incluiu a região Centro-Oeste na região concentrada? Porque aqui na região Centro-Oeste, gente, ela é totalmente diferente. Ela não é uma região concentrada, ela não tem tanta infraestrutura quanto a gente pensa. Ela é mais uma região rural do nosso país, uma região voltada para a economia agropecuária, certo? Já a região amazônica nem se fala, né? Se difere bastante do restante do país. A estrutura é diferente. Estrutura como? Você está falando estrutura. Por exemplo, a infraestrutura de transporte na região da Amazônia, na região amazônica, ela é mais hidroviária. As pessoas usam mais canoa, usam mais barcos. Se não tem canoa ou barco, ela é mais uma região aviária, ou seja, vai por aviões, né? Certo? Então, aqui é diferente a estrutura, por exemplo, de transportes. No Nordeste também é uma região que possui uma infraestrutura diferente do restante do país. Por quê? Porque é somente nos centros urbanos que você verá uma região, entre aspas, mais estruturada, mais concentrada. Então, a região mais concentrada do Brasil é essa aqui, que inclui o sul, a região sul e sudeste, consequentemente, é a região onde se iniciou a industrialização brasileira. Então, vamos para a nossa atividade. Eu trouxe aí um mapa, né, para vocês observarem. Essa divisão regional do Brasil, que divisão regional é essa? Que divide em 3. Tem a região da Amazônia, tem a região Nordeste e a região Centro-Sul. Ou seja, como eu vi anteriormente, estou sabendo, eu entendi, compreendi, já sei. São de complexos regionais, feito pelo IBGE. Então, observe a figura a seguir, a gente já observou, vamos à questão. O critério adotado na divisão regional descrita no mapa, ele está pedindo o critério. Descrita no mapa tem por referência. Então, quais foram os critérios? Lembra que se destacou os critérios econômicos e
políticos. Vamos lá? Letra A, a base física territorial onde se destacam as bacias hidrográficas. Não teve nada a ver, eu não falei nada de bacia hidrográfica sobre os complexos regionais. Letra B, os aspectos demográficos considerando-se a distribuição da população brasileira. Também não, certo? Eu não falei sobre demografia em relação ao complexo regional. O setor secundário, mediante o número de estabelecimentos industriais. Será que é esse? Vamos deixar aqui de canto para a gente ver o restante. Lembrando que o setor secundário é o setor o quê? Das indústrias, ok? Letra D, as características socioeconômicas relativas à população e às atividades produtivas. Ou letra E, os elementos de ordem natural relacionados com os tipos climáticos. Eu não falei de tipo climático, não falei de nada de ordem natural. Estaríamos aí entre a letra C e letra D, certo? Então, a resposta correta é a letra D. Por que a resposta C está errada? Porque ele não falou apenas da questão, porque é a região mais industrializada. Veja bem, a região sul, ela não é tão industrializada quanto a região nordeste. O critério se baseia em desenvolvimento técnico, científico e informacional, se baseia em infraestrutura. Então, eu não tenho uma região sul tão industrializada assim. Porém, eu tenho uma região sul urbanizada, eu tenho uma região sul organizada, eu tenho uma região sul com infraestrutura urbana melhor, de transporte, de movimentação, deslocamento, tudo mais. E também de saúde, de educação, né? Uma educação melhor. Por isso que a região sul também se destaca como região concentrada. Então, o que vai definir são as características socioeconômicas, como eu falei para você, são critérios econômicos, relativa à população e às atividades produtivas, que têm relação com o desenvolvimento técnico, científico e informacional. Vamos para a última, rapidinho. Regionalizar o Brasil é tarefa difícil, pois o país é extenso, com grandes diversidades naturais e uma sociedade formada por diferentes povos. Sobre o tema regionalização, não podemos afirmar que, ele quer dizer, aqui tem o quê? Tem 3 corretas e uma errada. As regiões diferenciam uma das outras por suas características próprias. Correto, né? As regiões realmente se diferenciam por características próprias, características semelhantes. Letra B. Regionalizar o espaço geográfico é dividi-lo em regiões que possuem as mesmas características. Também correto. Letra C. Apenas são passíveis de serem regionalizados grandes territórios, como, por exemplo, países. Não, eu falei da cidade de Teresina, que também é regionalizada, né? Em região sudeste, a região norte da cidade, a região leste da cidade. E letra D, para regionalizar é possível a utilização de diferentes critérios. Sim, são vários critérios. Então, a resposta correta é a letra C, que está errada. Nós ficamos por aqui e até a próxima aula.